Querido irmão, querida irmã, bem-vindos a mais um Conversando com Deus. Vamos hoje meditar num trecho do Evangelho de São João. João, capítulo 3, versículos 31 ao 36. É uma palavra de Jesus, uma palavra sobre Jesus. Escute, fala dele. Aquele que vem do alto está acima de todos. Meu querido irmão, quem é Jesus? É uma pessoa humana? É um ser humano como os outros? Um grande mestre? Um iluminado? Um sábio? Não, Jesus não é nada disso. Primeiro, Jesus não é uma pessoa humana. Quando Jesus diz eu, este eu não é de uma pessoa humana. Este eu é o eu divino. É o eu da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Este eu que diz eu tenho sede, eu quero ser purificado, eu sou o caminho. Veja, este eu, repito, é o eu de Deus Filho. Esse Deus Filho, que sempre foi Deus, assumiu também uma natureza humana. O que é uma natureza humana? É aquilo que você tem, corpo e alma. Jesus tem um corpo humano e Jesus tem uma alma humana. O que é dizer que alguém tem uma alma humana? É dizer que alguém tem consciência humana, psicologia humana, ou seja, um modo de conhecer humano, de sentir humano, tem desejo humano, tem vontade humana. Então, repare que coisa impressionante. Alguém da Trindade, a segunda pessoa, entrou de verdade na natureza humana. Experimentou tudo que nós experimentamos, menos o pecado e as suas consequências. Então, veja, aquele que vem do alto está acima de todos. Jesus é Deus. Diante de Jesus, nós devemos nos ajoelhar. Nós o adoramos. O que Jesus ensina é a verdade. Jesus nunca pergunta a um discípulo dele, vocês concordam? Está bom assim? Vamos discutir, o que é que vocês acham que eu devo fazer? Nunca, isso não existe. Jesus é Deus. Em verdade vos digo. E pronto. Ou seja, é verdade, é para crer, é para dizer amém. Amém, amém, eu vos digo. Ele está acima de todos. Ele vem de Deus. Escute mais. Quem é da terra, pertence à terra e fala coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Todos nós viemos da terra. O que nós falamos com autoridade é porque não é nosso. É porque recebemos daquele que vem do céu, daquele que fala as coisas do Pai, aquele que está acima de todos. Às vezes as pessoas dizem, por que que a igreja se acha com tanta autoridade? Por que a igreja se acha dona da verdade? A igreja não é dona da verdade. Se ela fosse dona da verdade, ela faria a verdade dela como ela queria. Ela poderia mudar a verdade para agradar. A igreja tem a verdade no sentido de que ela leva consigo a verdade que recebeu de Cristo. Recebeu daquele que está acima de todos. Ouviu dele, deve guardá-la, custe o que custar, e deve transmiti-la. É isto. A força da igreja, a convicção da igreja, a certeza de que nós temos, a certeza que nós temos de que a igreja fala a verdade, é porque ela recebeu de Cristo, daquele que está acima de todos. E escute mais, ele dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Isto, Jesus dá testemunho do Pai. Jesus, num outro texto, diz, ninguém jamais viu a Deus. Ou melhor, o prólogo do Evangelho de João diz isso. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, que está voltado para o seio do Pai, não-lo deu a conhecer. Só Jesus vem do Pai. Só Jesus viu o Pai. Só Jesus nos pode explicar
nos pode revelar o Pai. Então, ele dá testemunho do que viu e ouviu junto do Pai. Jesus é aquele que nos traz a vida do Pai, é aquele que nos eleva ao Pai. E aí o texto diz, veja, mas ninguém aceita o seu testemunho. Este ninguém aqui são os incrédulos. Aqueles que preferem guiar-se, pautar-se por raciocínios humanos. Veja mais, quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Aquele que crê em Jesus, crê no Pai. Porque Jesus fala e faz o que viu e ouviu do Pai. De fato, aquele que Deus enviou, quem é este aquele que Deus enviou? É Jesus. Fala as palavras de Deus, pois ele dá o Espírito sem medida. Exatamente. Jesus revela o Pai. Jesus vem cheio do Espírito Santo e depois de sua morte e ressurreição, derrama sobre nós o Espírito Santo, sem medida, de modo pleno. Como o profeta Joel já havia anunciado, naqueles dias virão em que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Aquele que crê em Jesus e é batizado, recebe na água do batismo o Espírito de Jesus. E aí pode receber, compreender, acolher com o coração o anúncio que Jesus faz do Pai. Conhece o Pai, conhece por experiência o Pai. Cristão, você, se for dócil ao Espírito de Cristo, se unir a Cristo na oração, você experimentará, conhecerá o Pai. Pois bem, o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele, porém, que se recusa a crer no Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Não é brincadeira. Nós somos uma humanidade marcada pelo pecado. Quem nos cura do pecado, quem nos livra do pecado, quem redime o nosso pecado, quem recompõe nossa afetividade, nossa psicologia, nossa inteligência, humanos tão quebrados, é o Espírito que Cristo nos dá. O dom de Deus é sem medida. Esse dom de Deus que Cristo nos dá é o Espírito Santo. Aquele que crê em Jesus recebe esta vida, vida eterna, que é o Espírito Santo. E assim o Espírito vai, como diz São Paulo, viu? Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, vai tendo os sentimentos de Cristo. Aquele que tem o Espírito Santo, o que é que o Espírito faz em nós? Vai nos dando os sentimentos de Cristo, as atitudes de Cristo. Aquele que crê no Filho e no batismo recebe o Espírito, tem a vida, tem o Espírito. Aquele que não crê, aquele que não recebe o batismo, não vive o seu batismo, não tem a vida, não tem o Espírito. Ainda que tenha sido batizado e recebido o Espírito, amarra, sufoca, contrista o Espírito. E a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, ele permanece na inimizade de Deus, incapaz de acolher a salvação de Deus. Que nosso Senhor cure continuamente a você e a mim, para que nós sejamos dóceis ao Santo Espírito de Jesus. Jesus que vem do Pai, Jesus que é a nossa vida eterna. Amém. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima, se Deus quiser.